Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos a um vídeo importantíssimo. Eu quero falar hoje sobre a relação escola, bullying e grupo de alunos. Bullying principalmente com aqueles alunos, né, aqueles indivíduos que têm aí, né, alguma doença mental, tá certo? Eu não vou me ater aqui a ser muito técnico, né, sobre termos, tá? Isso para mim é secundário nesse momento. Eu quero falar da dinâmica. A ideia desse vídeo é tentar ajudar com algumas dicas para a escola. Então, é um vídeo que serve tanto para o grupo de pais, comunidade, né? Para entender o que pode ser feito, como é que pode ser articulado algumas coisas, tá certo? Como é que pode ser combatido isso. Outra forma também é para os próprios alunos, isso é importante, galera. Porque você que é aluno, você não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, a gente não tem controle sobre muita coisa do nosso dia a dia. Então, nessa situação, uma situação onde é importante a gente saber mais ou menos o que fazer ou até poder dar como ideia para aqueles que podem fazer alguma coisa melhor, tá? Mais relevantes, no caso a escola, nessa situação, tá? E para a escola, porque a escola também precisa saber se portar. A escola não precisa saber lidar com a totalidade do problema, ela não precisa, porque muitas vezes ela não é para isso, ela não está preparada e tem vezes que ela não precisa estar preparada mesmo, né? Não é uma culpa da escola, do grupo docente, administrativo, nem nada, não. É porque a escola não é um CAPS, a escola não é um hospital, a escola é escola, né? Então, mas é importante conhecer uma dinâmica básica, uma capacidade básica, um ferramental básico para você lidar com essas questões, tá? Então aqui eu vou enfatizar essa ideia e vai servir para esses três grupos de uma forma muito prática, tá? Então vamos lá. Relação básica, dinâmica básica, o que acontece em toda escola e é pouco combatido, e esse é o problema, não saber combater e lidar com isso, tá certo? Que essa questão do bullying que começa a acontecer com aquela criança ali que tem algum transtorno, alguma síndrome mental, tá certo? Algum transtorno mental e alguma doença mental de algum nível, de algum grau, e isso acaba fazendo com que ela se destaque nas suas relações de forma geralmente negativa. E aí vem um bullying em cima dela. Pá, a galera zoa mesmo e alastra. E a escola fica perdida, não sabe muito o que fazer. O que vai acontecer é que nós temos algumas posturas que são posturas assim, que não adiantam nada. Pedagogicamente, psicologicamente, elas não fazem muita diferença, que é quase um famoso sermão da montanha do professor e do diretor, que quando eles chegam e falam assim, você gostaria que fosse com você? Com certeza, você, professor, diretor, coordenador, já falou isso e achou que isso serve para alguma coisa, né? Ah, você gostaria que fosse com você? E se fosse com você? Então eu espero que não aconteça mais. Essa é assim, a top 1 medalha de ouro, né? Então tem outras abordagens, que é o sermão na turma. Você vai lá na frente da sala de aula, rasga o verbo com a galera fica assim, tipo... E aí você acabou de perder todo mundo para um trabalho que você poderia fazer muito melhor do que isso. Vai lá e fala um monte, ou então... Outro problema é quando você chama no particular, né, a galerinha do bullying, a galera que tá zoando ali, e aí você acaba também dando sermões de vida, né, porque não é assim e tal, todos esses mecanismos que a gente está vendo que são soltos, eles são exatamente isso, eles são mecanismos soltos que não vão servir para nada. Daqui uma semana volta o bullying, tá certo? O máximo que você vai fazer é inibir o aluno, porque o aluno, na verdade, ele não quer se prejudicar. Daí você vai trabalhar com a questão de que, se você fizer isso de novo, você vai sofrer graves consequências, né, que na verdade não são tão graves assim, dependendo do que for acontecer. Mas ele não vai cair muito nesse jogo, tá certo? E esse jogo não serve para muita coisa também. Existem outros meios. A escola tem que ser ativa de uma forma mais inteligente, muito mais interessante. Para isso acontecer, a escola tem que estar coesa, o grupo docente tem que estar coeso, o diretor, o coordenador, a galera que trabalha ali tem que estar com energia de trabalho, com uma sintonia. Não dá para ser aqueles funcionários que chegam, vão trabalhar e já era. Eles têm que ter um propósito fora da sala de aula e da sua matéria. Por quê? Porque toda didática, vamos falar aqui, entrar um pouco na ideia da didática. Pega aí todos os professores. Eu espero que vocês tenham lido um pouquinho, ou na formação de vocês de alguma forma, um pouco da didática do José Carlos Libânio, por exemplo, né? Meu, é fantástico, é fantástico. Aqui no meu canal tem livros, eu tenho vídeos explicando essa didática do José Carlos Libânio. É fantástico
de como a didática se preocupa hoje com o aluno, não só como indivíduo, mas como indivíduo e como indivíduo de uma sociedade inclusive da sociedade local que está em volta, e como o aluno faz parte de um todo, e como você integra a família e tal. Então, não dá para achar que você vai lá e faz uma aula de matemática e acabou, é isso aí, tamo junto, até a próxima. Não é assim. Não vai se construir um cidadão assim. Não vai ser. E parte da matéria não é essa coisa sistemática de só passar a matéria. Estar em sala de aula, ter a atenção para passar um conteúdo, toda essa dinâmica de uma didática mais humanitária, mais humanista, todo esse ciclo dessa didática, ela tem a ver com o desenvolvimento do aluno enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto cidadão cognitivo, né? Enquanto cidadão que tem direitos e deveres e está incluído numa sociedade. Então, quer dizer, quando não consegue entrar nessa brecha que é tão importante de conseguir agir a nível de pelo menos tentar alcançar o máximo possível com o direcionamento, com a mensagem, com o valor, quando não se tenta isso, alguma coisa está errada. Então, o grupo, e a gente volta agora para o grupo docente, ele precisa estar com isso na cabeça, né? Nós temos uma missão aqui, né? Não é só você chegar, bater o cartão e dar aula. Nós temos uma outra missão, porque o problema é mais embaixo, né? O problema é muito mais embaixo. Então, quer dizer, a gente vai ver isso aqui hoje, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou passar essa ideia de como é que as coisas mais ou menos acontecem, como é que mais ou menos a gente pode fazer, que caminho a gente pode tomar, certo? E abre um parênteses, por isso que eu acho que as escolas precisam de um assistente social ativo e precisam do psicólogo ativo, porque esses dois profissionais eles são fundamentais para lidar com essas questões e tantas outras, tá certo? Então, um grupo ativo, um grupo ali que está construindo uma dinâmica, esses dois profissionais seriam excelentes para estar numa escola para lidar com essas coisas, tá certo? Então vamos lá. Vamos voltar à cena. Cena, escola, aluno, aí ele sofre de alguma doença mental ali e tal, não sei o que, bipolar, TDAH, um autismo leve, alguma coisa ali, e ele está inserido no grupo de alunos. Ele está inserido no grupo de alunos e aqui eu estou fazendo um recorte. O recorte de ação que eu estou fazendo é para um grupo de alunos onde a gente vai ter a galera dos 10 em diante, tá? Não antes. Você consegue fazer antes, mas aí eu não consigo ajudar tanto vocês, porque tem que ser alguém que tem um conhecimento e uma relação com o público infantil muito maior e um profissionalismo muito mais aguçado esse público. Não é o meu público. Meu público é dos 10 anos para frente, tá certo? Molecada pré-adolescente, adolescente, tá? Então vamos lá. E lógico, essa técnica, essas pontuações que eu estou dando se encaixam de uma forma muito positiva com eles, certo? Então vamos lá. Tá aqui, beleza, vamos lá, aconteceu a situação e começa sempre com uma situaçãozinha. Quando o transtorno, a síndrome, quando essa questão mental da criança, né, ela é muito sutil, ela já é encaixada como chata. O fulano é chato. O fulano tem problema. E muitas doenças mentais, né, muitas dessas questões são sutis no começo. Ou, se não no começo, elas são sutis por si só. E muitas vezes ela é embutida dentro do grupo de alunos, adolescentes e pré-adolescentes, ela demora para se destacar. Ou ela também pode se destacar muito rápida. Mas, de fato, ela demora para ser entendida. Muitas vezes como aquela questão de doença mental e tal, de algum distúrbio. Por quê? Porque tende a se confundir com o relacionamento próprio dos adolescentes. Se vocês conhecem alguém ou fazem esses estudos, ou se não, eu já vou dar uma pontuação aqui. Quando você vai estudar a adolescência, e o importantíssimo é estudar a psicologia da adolescência, entender um pouco disso, porque se você trabalha com adolescente e não estudou um pouquinho sobre isso, você vai passar mal com a galera. Você vai entender que eles têm uma energia, um desenvolvimento, eles estão em um momento diferente. E aí não adianta você vir com um senso comum, você vir com 5 frases prontas, não. É entender teoricamente, no estudo psicológico, quem é o adolescente, como ele pode se manifestar, sentir as coisas no momento que ele está de transição, que é um momento que tende a ser curto, tá? Não é para ser longo. Se a adolescência está durando muitos anos, é que ela está ruim, tá errado o negócio aí. Então, se você entende isso, você vai ver que ela
já é um pouquinho conturbada ali em questão de afetividade, questão de emoções, questão de relacionamento, construção de ideia. Então a pessoa que se destaca, essa que tem essa questão mental que que eu estou pontuando, ela até ser destacada como muito diferente, demora. Então demora para você coletar aquilo, para você entender, para gerar um diagnóstico, para você inserir ela num serviço público, por exemplo, para um tratamento, acompanhamento, seja lá o que for. Então, quer dizer, você já tem um primeiro problema, que é demorar para identificar isso. Segundo problema é que se você não tem profissionais que estão com foco nisso, de identificar, o fulano, tu mutou a primeira vez, tu mutou a segunda, tu mutou a terceira, tu mutou a quarta. Tu mutou a quinta. Sempre tu mutuas ou a aulas ou o barraco. Pô, mas... Ou então um fulano que xinga. Opa! Ou então você pega um fulano que ele pega as coisas dos outros. Pega as coisas dos outros, pega as coisas dos outros, pega as coisas dos outros. Quantas vezes esse fulano vai ter que fazer isso para a equipe docente, a equipe da escola, parar e falar, opa, pera um pouquinho. Fazer uma, duas, três vezes ali, às vezes, está dentro de uma normalidade da experiência que é adolescente. Talvez de uma influência familiar, cultural, de uma curiosidade, de algo dentro da adolescência. Mas até onde isso é dele mesmo ou isso não é normal? É algo que precisa ser investigado, precisa ter uma atenção profissional maior. A escola demora muito para fazer isso. E isso a escola pode fazer. Ela tem total empenho para fazer. O que ela precisa realmente é ter um pequeno projeto, tá? Para as ações com esse público. Esse pequeno projeto, ele pode ser feito por professores, por psicopedagogos, ou professores que têm um olhar sensível a essa situação. Você não precisa ser especialista na área, assim como eu não sou, né? Professores que têm uma identificação de informação com essas questões, que eles podem também dar uma ideia, psicólogos, assistentes sociais, né? Os pedagogos, se forem bons pedagogos, né? Identificar e fazer um projeto de abordagem. Como é que a gente vai fazer quando o fulaninho chegar? Identificou 3, 4 vezes aquilo que é diferente do normal, algo que já está incomodando, aí entra dentro da estrutura do bullying, essa pessoa aqui já está começando a sofrer, os outros já estão começando a cobrar, já estão começando a pressionar, está criando um clima que não é legal. E aí, o que nós vamos fazer? Tem que ter um plano. Não dá para ficar no senso comum, não dá para tipo, vem com a fulana, vem com... Não, tem que ter um plano escrito, um projetinho, 2, 3 folhas organizado, para você saber mais ou menos como é que a gente vai encaminhar, como é que a gente vai fazer, com quem que a gente fala, quem que a gente chama, aonde nós vamos, qual é o nosso papel dentro da instituição de lei, do programa legal da escola, o que ela tem que fazer, dentro da dinâmica de proteção do cidadão, de acompanhamento, de liberdade, igualdade, todas as leis que cobrem os direitos daquela criança, por exemplo, não é? O que a gente pode fazer dentro disso? Como é que a gente pode articular? Então, dentro desse projetinho tem que ter algumas coisas. Udine, como é que a gente faz esse projetinho? No final do vídeo eu vou dar uma ideia de esquema de projetinho, tá certo? Que vai ajudar bastante. Mas o que acontece? Você tem, então, essa situação, tá? O que tem em volta dessa situação? Vamos começar, então, a pensar o olhar da escola para essa situação. A gente vai fazer o olhar da escola, depois nós vamos fazer uma ação da escola, certo? O olhar da escola. A escola parou e olhou. Tá. Fulano, fulano e fulano. Esses fulanos, eles têm questões que muitas vezes chegam para a escola, tá? Os pais falam, ou isso já vem de outro lugar, né? Meu filho tem TDAH, então assim, a questão é que ele, para se concentrar aqui e tal, e pode acontecer assim, isso é uma coisa, né? Outra é quando isso não é informado, a escola descobre. Ou a escola descobre junto com a família, ou a escola descobre e esquece de passar para a família, acontece também, né? Então, a primeira coisa é, o que tá acontecendo? Fulaninho tá fazendo ações que não são normais. Por exemplo, aluno que fica pegando coisas dos outros do estojo. Aluno que fica escondendo coisas. Aluno agressivo. Muito agressivo, bate em um no banheiro, bate em outro, né? Alunos solitários agressivos, né? Alunos em conjunto agressivos. Tudo isso tem que ser avaliado.
E tudo isso não pode ficar, e tá aí o maior erro, não pode ficar no campo institucional da escola. Isso tem que ser trabalhado de algumas formas, certo? Então se olha, dentro do olhar da escola, desses problemas, dessas situações que estão saindo da normalidade, existe a família e existe a sociedade, tá certo? Da qual a escola faz parte dessa rede, que é uma rede, certo? Então, a primeira coisa que a escola tem que fazer é comunicar essa família rapidamente. Tem algum problema? Tem alguma coisa que a gente precisa saber em relação a comportamento, a questões de saúde, questões de saúde mental? Tem alguma fragilidade? Tem alguma coisa que nós precisamos saber? Não? Então nós vamos gerar um relatório sobre o comportamento desse fulano. Esse relatório é um relatório só de pontuações, né? Para se uma hora precisar algum profissional chegar e falar assim, tá, mas e aí, o que ele já fez, como é que aconteceu? Não ficar só naquela de o diretor lembra, o coordenador lembra, o professor que mais observa lembra. Não. Nós temos aqui alguns relatórios sobre comportamentos, frases que ele fala, coisas que ele faz, que ela faz. Isso é importante. Dá para gerar isso. O coordenador consegue fazer isso. Você pega algumas pessoas ali que queiram separar alguns minutos do seu tempo para gerar esse relatório, pequeno textinho, para relatar, né, exatamente ali algumas situações diferenciadas e guardar. Primeiro ponto de tudo. Ah, Buginha, mas a gente já faz isso. Bacana, maravilha. Deixa guardadinho lá. Segundo, agora é hora da escola separar os papéis. O que eu falei das falas é muito pouco. Ela não adianta. O que a escola tem que fazer? A escola tem que começar a mobilizar a rede. E aí entra a importância da assistência social. Certo? Mobilizar a rede de assistência. Bom, todos estudaram isso. Se fugiu da mente, é hora de abrir a Constituição, ou abrir lá no artigo, que é o 202, se eu não me engano, 202, né, da assistência social. Aí tem 202, 203, 204, que fala da estrutura da assistência, quem vai bancar, 205, da educação, 206, cultura, lazer, blá blá blá. Vai lá, lê lá que você vai ter uma ideia de como é que funciona a rede. Por quê? Porque você precisa agora entender quem são os apoiadores que tem que estar com você, escola, tá? Então você tem o CRAS, você tem o CRES, você tem a Secretaria de Educação, o CRES é muito importante. Você tem, que é uma coisa que as pessoas costumam utilizar só para colocar o aluno para fora, que é o Conselho Tutelar, né? Essas são redes importantes. Você tem a UBS, tá certo? AMA, mas a UBS que faz o acompanhamento rotineiro de famílias da região do bairro é importante. E você tem vários, você tem SASF, você tem várias instituições, ONGs, CJ, CCA, abrigos, outras instituições que podem fazer parte da sua articulação. Então, mapear é entender o que está em volta do seu território, no alcance do seu serviço, é falar, olha, ali tem um CCA, ali tem um não sei o que, ali tem um SASF, a nossa UBS aqui tem um CAPS. Você fazer esse mapeamento, é importante você começar uma relação com essas instituições. Lógico, tudo isso que eu estou falando, gente, é do trabalho do assistente social. Mas um bom diretor, com um bom vice-diretor, com um bom coordenador, eles conseguem articular isso. Isso é coisa de minutos. Eu não estou falando de nada que precisa de uma assembleia. Estou falando de uma coisa que você senta na mesa com um cafezinho, uma torradinha, fala, galera, vamos ligar no CAPS? Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho com essa pessoa. Vamos falar sobre a situação da família e ver como a gente consegue interagir, fazer essa ligação, certo? Então é uma cena rápida, vamos falar assim, uma ação rápida. Ela vai se prolongando conforme o tempo vai passando, mas no geral as ações são rápidas, tá certo? Até porque uma hora ou outra, quando você faz essa ligação, vai aparecer na rede um assistente social para dar continuidade a esse movimento, tá? Então, você vai no CAPS, lá já vai ter um assistente social para dar continuidade isso, e a escola volta ao seu papel principal, docência ali de ensino, tá certo? Então, quer dizer, primeira coisa é essa. O que está acontecendo na escola? Identificou, gera relatório, identifica qual é a rede. E a rede, assim, você identificou uma vez qual é a rede, já era. É só você se comunicar com a rede. Então, identificou qual é a rede, viu ali o que está acontecendo com os fulaninhos,
gerou o relatório, entrou em contato com a família, tá certo? Entrou em contato com a família e agora os 2 passos mais importantes, que a gente vai falar com os 3 passos mais importantes, para a gente começar a esclarecer essa ideia aqui, tá? Primeira coisa, a escola sempre vai passar por isso. A escola sempre vai ter essa questão, essas questões, certo? Então, ela precisa se imunizar, ela precisa de ferramentas para lidar com isso. E aí vai entrar a rede. Por quê? Vamos fazer uma situação aqui, um estudo de caso. Vem comigo. Tem um fulaninho que fica pegando coisas dos outros. Essa é clássica, sempre aparece. E nunca são muitos, tá? Sempre é 1, 2 só. E fica pegando, o menino vai lá, sei lá, 12 anos a 14 anos. Vamos colocar assim uma média, pré-adolescente. E ele vai começar a ser desprezado, ser discriminado, sofrer o tal do bullying, ser pressionado. Muitas vezes o bullying nem vai acontecer, ele não vai ser pressionado, mas muitas vezes ele vai ser deixado de lado, né? Porque não se engane, não acontece só o bullying agressivo, acontece também a questão do afastamento, que também é perigoso, também machuca e é complicado. Então pode acontecer o afastamento, principalmente quando a escola tem um grupo de alunos que eles têm uma educação para o afastamento, não envolvimento, que são menos agressivos, fisicamente pelo menos, né? Geralmente isso vai acontecer ali perto de uma classe média baixa, geralmente tem esse tipo de comportamento geral, né? Então pode acontecer dessas 2 formas, e a ideia é identificar isso, você vai começar a pegar essa situação, então com o seu grupo, e vai começar a articular projetos para aplicar e gerar uma consciência sobre aquilo. Primeiro erro da escola fatal. Não podemos falar o que o fulano tem. Porque a escola está focando na informação errada. Não é falar que o fulano tem. É falar o que é isso. Não precisa falar do fulano. Esquece fulano. Fulano tem. Ele tem. Acabou. Tem TDAH, tá dando problemão. Legal, entendemos. Só que não é só ele. Pode ser que o irmão do outro fulano também. Pode ser que a mãe do fulano ali também. Então, a ideia da conscientização não é apontar o dedo. É você usar a referência do problema que está acontecendo, pegar essa situação e transformar em uma potência de trabalhar essa situação. E aí vai entrar uma coisa importante, que é a capacidade da escola se reunir e conseguir construir um projeto para isso. Nesse momento entra a primeira ação importante da escola, que é fazer uma ação de conscientização. Não dá para fazer uma ação de conscientização sutil. Não dá, tá? E aí você vai entrar na rede e comunicar o BS, comunicar o CAPES, comunicar o CREAS. Eu preciso de psicólogo para vir dar uma palestra. Quanto mais descolado for, melhor para o público. Não adianta chamar aquele velho de 60 anos psicólogo que se formou na USP na ditadura militar para vir dar uma palestra para adolescente. A gente tem que, entendeu? Desenrolar a mente. Tem que ser, por quê? Para você chamar atenção, conectar com o público. Isso é uma realidade, certo? Então, você consegue ali tal, a não ser que esse cara, o tiozão, seja um tiozão pra frente com a galera. Aí é outra coisa, mas geralmente não é. Né? A gente vê isso muito claro nas escolas. Então, a gente chama ali o fulano. Precisamos falar sobre, por exemplo, TDAH. Vamos falar sobre autismo. Vamos falar sobre autismo. Pega um profissional, senta com o profissional. Estamos com uma ideia, profissional. Vamos fazer o mês, aqui na escola, o mês do autismo. Eles vão fazer pesquisa, o professor de história vai tirar 1, 2 aulinhas ali para motivar um trabalho. O professor de geografia, a área de humanas principalmente, vai se mobilizar em 1, 2 aulinhas para incentivar e cobrar a construção desse trabalho. Vão construir um cartaz. Deixa eu ver, agora eu vou pedir ajuda aqui. Ô filha, traz o cartaz seu, aquele que tá meio amassadinho para eu usar de exemplo aqui. Vamos fazer exposição de cartaz, vamos trazer um cara para dar um exemplo. Aquele cartaz que você tem. Tá aí? É só para me dar de exemplo. Um cartaz informativo pra galera poder ler, tá certo? Eita, Luiz pagou aqui, peraí. Pra galera ler, entendeu? E depois que a galera lê, ter uma palestra em sala, se for possível, sobre
sobre o assunto, tá? Uma palestra em sala, tópicos ponto a ponto, para trabalhar isso. Exigir dos alunos um certo trabalho, não só a pesquisa e a construção, mas um trabalho, por exemplo, desenvolver um texto, você dá alguns problemas, pega um caso, coloca casos, tá certo? Nesses casos, você pode, e aí eu já entro em atividades. Nesses casos, você pode dar para eles pegar esse caso, ler esse caso, pode ser impresso nas folhas, dá um para cada um, e eles fazerem embaixo um texto sobre o que eles fariam nessa situação, o que poderia ser feito nessa situação. Olha que louco! Você já põe um fulaninho para trabalhar a cabeça. E aí valendo uma nota, sei lá, alguma coisa que a escola consiga articular, para trazer ele no primeiro momento de forma quase que obrigatória, porque afinal de contas a gente está trabalhando um tema onde a tendência é eles não se relacionarem de forma livre e rapidamente. Então, se tiver um impulso que de uma ideia de obrigatoriedade, não, a gente vai ter que fazer porque vai valer ponto, é interessante, parará, eles vão desenvolver. Eles vão desenvolver e aí você gera a primeira consciência, como uma tarefa escolar mesmo, né? A tarefa escolar ela tem que ser feita. Então, coloca como uma tarefa escolar. Então, você já tem uma ideia, uma proposta de uma situação, onde o fulaninho vai ter que parar e vai fazer. Caraca, o que eu faria nessa situação? Você vai colocar ele num papel, primeiro, um papel real de situação, onde ele vai ter que ser o autor da resolução daquele problema, onde ele vai ter que ter uma certa maturidade para pensar sobre o que fazer, né? E ele vai usar elementos que a gente vai colocar na palestra, que é o quê? Você vai lá, a palestra vai falar sobre o quem que pode ajudar. Ó, galera, se vocês conhecerem alguém assim, por exemplo, onde é que vocês vão? Quem é que sabe? Aí vai surgir alguém que vai falar assim, eu tenho um tio que tem um problema, minha mãe leva ele ali perto do mercadinho, no lugar ali. É o CAPS, é um lugar onde tem... é no CAPS e não sei o quê. Minha mãe, um colega, um vizinho nosso. Aí começa. Por quê? Esse assunto diz respeito à nossa vida real. A dinâmica da vida real, a problemas da vida real. Então, vai trazer na galera. E aí, se esse profissional for sagaz e falar sobre as principais doenças mentais, as principais questões, as principais formas de manifestação, as principais formas de como lidar, como abordar, como estar junto, relacionamento com isso, convivência com essas questões, depois ele fala da rede. Quando você pede um texto, fala para eles responder o texto e dar uma devolutiva de o que você faria depois de você ver essa palestra, como é que seria a sua relação se acontecesse isso na escola, numa situação, num banco, numa fila, na tua casa, na casa do vizinho, o que você acha que poderia ser feito? E aí você vai tornar sujeitos ativos dentro daquela situação. É assim que a gente combate, né? Porque se a grande dificuldade de você lidar com a discriminação é a sua distância do sujeito, do objeto oprimido, então a gente tem que trazer eles para trocar um pouco essa situação, né? Tem filmes pedagógicos maravilhosos, né? Que a gente estuda, vê para estudar o seu contexto, né? Tem um que eu lembro aqui, que fala sobre a discriminação racial dos Estados Unidos, que é o Duelo de Titãs, que é um time que é metade negro e metade branco. É muito legal. Então vai falar dessa questão de estarmos no mesmo barco. E todos nós, de alguma forma, vamos ser atingidos por uma discriminação que tem a ver com outro grupo. Só que agora nós somos um grupo só. E aí, o que acontece? Nós também estamos sendo atingidos. Está prejudicando todo mundo. Até onde isso é necessário, é possível, é real, é verdadeiro e é bom. Então, gera essas coisas. Então, esse tipo de palestra de um profissional que você, escola, vai chamar, ou você, família, vai conversar com a escola e vai chamar, ou você, aluno, vai conversar com a escola e vai chamar para fazer esse contexto bacana, trabalhar. E depois a escola entra com o pedagógico, entra com o didático, olha, vão fazer aí cartaz, exposição, vai falar, quem quer fazer, as apresentações vão valer nota, tal. Você começa a criar uma consciência. Você consegue gerar roda de conversa, bate-papo sobre isso, tá certo? Fazer um altas horas ali, né? Para quem não sabe o que é altas horas, você fazer aquele programinha em roda, onde alguém apresenta alguma coisa, alguém toca alguma coisa, e depois vem o assunto vem com pessoas da área, e pessoas do público gera, bem no estilo do programa Altas Horas mesmo, que é sensacional, né? O esquema que ele é feito. O público participa, então
é meio legal que fica essa situação onde você pode dar um passo além. E aí você trabalha assim, o quê? A conscientização real de como lidar com isso. Porque é um desespero para o aluno, para o indivíduo e para a família e para a escola não saber lidar com isso. É desesperador. Então o primeiro ponto é, a escola precisa ter um projeto de ação. Ela precisa ter um plano de ação de abordagem. Depois do plano de ação de abordagem, ela precisa entender como é que ela chama a rede para ajudar ela naquilo da forma mais rápida e prática possível, certo? Depois ela precisa trabalhar nesse plano de ação a conscientização coletiva e individual, principalmente coletiva. Isso tem que ser uma coisa exposta, mais forçada. Tem que fazer exposição, tem que trocar ideia, roda de conversa. Faz um estudo de caso com os adolescentes, eles vão pirar. Senta com a galera e fala, galera, é o seguinte, como é que nós vamos resolver esse problema aqui, ó? Eu vou trazer uma ideia para vocês, a gente vai desenrolar. Hoje a gente vai falar sobre saúde, sei lá, saúde mental, a gente vai falar, pum, põe lá, a situação é essa, olha só. E aí vai ter gente que vai começar a se identificar. Pum, a situação é essa. Tinha uma ONG com um moleque assim, 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 com uma menina e tal, e o professor vai jogando, brinca com a ideia, a galera começa, eu acho que poderia, por que você acha que faria isso? Tal, mas você acha que, tipo assim, o que a escola poderia fazer? O que a família poderia fazer? E aí começa a trabalhar a conscientização. Isso você consegue trabalhar a conscientização de várias questões, não é só de uma. Se dedicar só ao autismo um mês. Não. Nesse momento que está tratando, por exemplo, do autismo, vamos estudar as doenças mentais. Cada grupo vai pegar uma. Faz a lista e vai. Isso não é demorado, não é difícil. Eu fui professor de cidadania numa ONG durante 3 anos. E era isso que eu fazia. Em menor escala, obviamente. De uma forma muito mais tranquila. Só que para gerar essa conscientização, esse trabalho. Eu consegui fazer algumas coisas muito legais. E eu sei que dá certo. Dá para vocês trabalhar dentro dessa ordem. E aí você pega, gerou isso, e aí você traz agora no plano as instituições, as organizações, os serviços para ajudar na construção dessa informação, de passar essa informação, né? É interessante, faz esse trabalho, tá certo? E depois você começa a trazer a família para mais perto. Porque se você faz isso com os alunos, você precisa chamar a família, né? Para participar, para fazer esse link. Que a família também acompanhe o raciocínio do aluno, acompanhe também a construção do conhecimento sobre isso que o aluno está tendo, para que os dois tenham algo em comum ali, no trabalho, na ideia, na educação, nos valores, sobre como lidar com isso, como tratar. Porque isso é uma coisa que não atinge só o aluno, atinge a família, atinge a sociedade. Então a escola precisa estar preparada para isso, porque a escola é um local onde vai receber todos os alunos do bairro. Muita gente, não é uma casa de alguém que vai receber 2, 3 vizinhos. Então a escola vai receber essas demandas, sim. Então ela precisa estar preparada com essas coisas. Outra coisa importante é o preparo da equipe. Tem escola que tem equipes principais, que são coordenadores, vice-diretores, vice-coordenador. Tem professores que são líderes, né? Tem escola até pequena, até pública, que tem tipo departamentos, departamento de humanas, por exemplo, departamento de exatas, aí tem um professor que é líder daquele departamento, sei lá. Então eu vi algumas escolas que tem alguns modelos assim bem legais, e eles têm grupos principais de professores, de docentes. Você pode pegar esse grupo, ou então você pega todos e vai com outro ponto importante, que é preparar essa galera. A reciclagem é importantíssima. É uma coisa que eu bato muito na tecla, que é a reciclagem dessas ações, a reciclagem desses entendimentos e percepções. Porque o mundo não para. O mundo não para. Se você fez um curso sobre, sei lá, como lidar com adolescentes há 15 anos atrás, mas muito do teu curso já foi pro saco. Você precisa atualizar isso daí, tá certo? Você precisa atualizar para até estar mais inteirado com as novidades de como fazer, das novas teorias, novas observações. Então precisa ser a reciclagem. E aí vou para essa segunda parte, essa terceira parte praticamente, né? Que é reciclar a equipe. Curso de Psicologia do Desenvolvimento da Criança e Adolescente. 4 encontros, tem online, vê vídeo, para colocar isso em funcionamento. Da mesma forma que fizemos com os alunos,
Estudo de caso, dá uma devolutiva, faz com os professores. Estudo de caso, dá uma devolutiva. Professor, você tem 40 linhas para dar devolutiva. Trazer a sensibilidade, trazer de novo o professor para aquela dinâmica de problema, para aquela problematização e a construção de um olhar para aquilo. Para que ele se sensibilize e crie um olhar mais sensível a essas situações. Então, quer dizer, não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa simples que é necessária, né? Outra coisa importante, quer ver, ó, esse daqui é um monte de cursinho que eu fiz. Certificadozinhos, né? Do monte de cursinho que eu fiz. Todo ano eu faço uma porrada desses cursinhos. E é incrível como esses cursinhos, eles acabam dando informação pra gente e melhorando a nossa forma de abordagem, olhar e manejo para essas coisas. Por mais que a mudança na nossa dinâmica profissional seja sutil, ela existe, ela acontece, ela vai ser presente nas suas ações. Então é necessário ter essa reciclagem. Então a escola vai criando mecanismos. Relação com a rede. Aí outra estrutura. Um olhar mais aguçado para situações que se destacam na escola. Aí você vai para uma relação mais afiada com a família dessas situações que se destacam em primeiro momento. Depois você vai ter, então, um trabalho de conscientização amplo sobre essas questões que se destacam principalmente, certo? Depois você vai trazer a rede para dentro da escola. Tá anotando aí a sequência? Vai trazer a rede para dentro da escola, a rede vai trabalhar situações e a escola, na sequência, vai trabalhar também esse pedagógico de uma forma mais ampla e mais extensa, certo? E aí você tem, então, o primeiro bloco de situação e de ação do que fazer com essas demandas. Depois, uma preparação, uma atualização, cursos, né? Para que revejam essas situações. Ó, vou pegar cursos aqui que eu acho que seria interessante, certo? Esse aqui, ó. Esse aqui é importante. Um curso sobre crianças e adolescentes vítimas de violência, para que traga a sensibilidade dos professores, dos docentes e tal, da equipe por geral, da ideia de violência, das suas várias formas, das suas várias estruturas, certo? Um cursinho sobre... cadê? Esse daqui é fantástico. Lembra que eu falei lá a forma que se tenta resolver? Olha, e se fosse com você ia gostar? Aquelas formas que eu dei no começo? Meu, aquilo ali é o desespero da pessoa que não sabe lidar com uma questão. Curso de diálogos e mediação de conflitos. Tem cursos de diálogos e mediação de conflito em todas as instituições. Tem dentro de empresas, diálogos e mediação de conflitos dentro da escola, diálogos e mediação de conflitos dentro do terceiro setor. Então você vai encontrar livros e cursos para essas áreas. Eu fiz para mediação de conflitos, diálogos e mediação de conflitos sociais e diálogos e mediação de conflitos na escola. Pega o diálogos e mediação de conflito na escola e faz os professores desenvolverem um pouco, faz um trabalho com os professores lúdico. Depois faz um trabalho com as famílias, chama a família também para ver uma palestra, uma dinâmica, vai ser bacana. Faz com os alunos. Desenrola isso aqui que você vai ver que vai ser muito legal, certo? Vamos para mais um aqui para eu indicar para vocês, ó. Cadê? Prevenção de drogas, outro curso muito louco. Isso aqui é bem legal, eu tô terminando ele, o último módulo. E ele é muito bom. Prevenção de drogas. Como é que a gente lidar com essa situação moderna, atual, de uso de drogas que entrou na escola? Como é que a gente aborda? Porque geralmente a posição é uma posição muito carrasca, muito de atacar, né, com violência essa questão. Como é que a gente pode construir uma dinâmica, um ambiente para lidar com isso? Existem várias formas e esses cursinhos, eles compactam essas formas. Isso é muito legal.
Por isso que é importante esses pequenos cursos, né? Vocês querem fazer esses cursos aí? Eu vou deixar os links aqui. Esses cursos são gratuitos. Você pode fazer o curso e não pegar o certificado, só absorver o conhecimento, que é válido. E quem tiver necessidade pode imprimir o certificado no site, só que eles têm que pagar R$ 33. Que assim, não é nada, né? Por um curso. Os cursos que eu vou deixar é curso com texto bom. Curso bom. Vou deixar o link aqui, tá? Então quer dizer. E aí a outra parte é essa, de conscientização e trabalho. Agora vejam só, para tudo isso que eu falei, entra a ideia que eu falei para vocês de construir um projetinho, certo? Construir um projetinho, porque esse projetinho ele vai estar ali disponível para um trabalho com ele, para ativar essas questões. O projetinho vai fazer com que tudo tenha um passo a passo. Por mais que você trabalhe isso de uma forma um pouco mais sutil, ou um pouco mais agressiva, mais volumosa, ele vai estar ali. Você precisa de um projeto. Com certeza você tem algum professor que sabe construir um projetinho básico, né? Eu vou até mostrar o modelo de um aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem como é que é simples. Bom, vamos lá. Olha só esse projetinho. É um modelo simples. Esse aqui é um de cidadania, tá certo? Ó, para adolescentes, tá? Modelinho básico, tá? Esses modelos aqui, eu posso até deixar a ordem dos tópicos aqui na descrição, para quem quiser montar um, tá? Aí tem aí, tá aqui bonitinho, contracapa. Começa. Olha aí. É só preencher os tópicos. Projeto, aí tem o nome do projeto, aí aqui começa apresentação, objetivos, desenvolvimento, quase com TCC, né? Desenvolvimento, aí você tem aqui o conteúdo geral que vai ser trabalhado, né? No caso ali eu coloquei as dinâmicas. Aí tem aqui uma tabela interessante que é tempo de organização do projeto, aí vai ter todo o tempo de organização do projeto, né? Como é que ele vai ser dividido e tal. Aí vai ter aí, ó, pontuações finais que você vai fazer, né? Ferramental, que são outros documentos e tabelas e planilhas que você vai utilizar. Mas ele é um projeto, galera, que é simples. Digitou, construiu a ideia. Tá aqui, ó. Certo? Um projeto bacana. Simples. Opa! Simples. Ó que bacana. E a partir desse projeto, você coloca para funcionar. Super funcional. Coloca ele para funcionar na tua escola. Faz reunião com os professores. Faz reunião com uma equipe que é mais ativa. E às vezes tem mais tempo de mexer com essas coisas, né? E faz um projeto. Né? Esse meu aqui é um dos projetos que eu tenho alguns. Esse é cidadania e mercado de trabalho. Você pode fazer aí projeto saúde mental e bem-estar, saúde mental e adolescentes na escola. Sei lá, né? Então a ideia, nesse ponto agora, é desenvolver um projeto que prepare a escola para uns próximos passos. Porque do mesmo jeito que a escola se preocupa com a festa junina, ela tem que se preocupar com isso daqui. Isso daqui é muito mais fundamental, muito mais importante do que uma festa junina. Muito. A escola fica dias, semanas se preocupando com a festa junina. Vamos enfeitar, vamos fazer, vamos acontecer. E para essas coisas a escola entra em pânico. Então a ideia desse vídeo é você entender. Você escolhe entender. Mapeia, contato com a família, contato com a rede, traz a rede para dentro da escola. O que não falta é voluntário para ir na escola fazer coisa. Essa é a escola procurar, mas ela acha. Esse projeto mesmo aqui, eu tô para aplicar em outras ONGs. Logo mais, deixa eu ter tempo, né, para desenvolver. Porque voluntário tem. A galera quer fazer, quer ver acontecer, e a escola precisa ter isso. A escola precisa ter um grupo de WhatsApp com voluntários, voluntários médicos, psicólogos, cidadão civil de várias profissões, pessoas que gostam de ajudar financeiramente, pessoas que são criativas. Faz um grupo de voluntários. Isso não é só coisa de ONG, isso é coisa de sociedade civil. Faz um grupo lá, galera, tô pensando, temos um projeto, faz um videozinho que nem aqui, ó. Fala, galera, tô tendo um projeto assim, a gente pensou em fazer isso, o objetivo é esse, a gente pensou em fazer assim, a gente quer saber quem pode ajudar, a gente quer ajuda pra isso, e quem tiver à disposição, entre em contato comigo, eu vou fazer de novo essa chamada, vou mandar no privado de cada um, porque se a gente conseguir vai ser legal, porque a gente vai tentar alcançar esses objetivos, eles são importantes, porque a situação que a gente tá passando é essa.
Ó, simples. Joga no grupo, pá, vai recolhendo. A escola muda de cara. A escola se torna uma escola mais ativa, ligada, produtiva e com uma relação melhor com os alunos, com as suas famílias, com a sociedade e com ela mesma, certo? Então, eu passei o passo a passo, falei sobre ações, falei sobre relações, tá certo? Ah, Eugênio, mas de fato o que a gente pode fazer? Eu dei uma ideia, que é fazer a palestra, esses trabalhos didáticos, né? Apresentação, cartazes, tudo isso está dentro da ideia de conscientização de uma forma mais passiva do que ativa, mas, bom, grupos de professores, tem muitos professores que trabalham com construção de atividades, tá certo? Então, construção de atividades, você consegue aí ter, né, um certo volume bacana de um professor que monta atividade, um certo volume de atividades legais para produzir e para aplicar, tá? Ali nesses temas. Então, quer dizer, a questão é você fazer algumas coisas. Se você fizer esse primeiro que eu já falei, já tá de bom tamanho. Você pode ficar repetindo com outros temas. É muito legal. Você pode formar debates, como eu falei, roda de conversa e tudo mais, né? E trabalhos apresentando. Sempre trazendo os alunos como principais protagonistas da construção desse trabalho, tá? Bom, acho que é isso. Falei um pouco de uma questão técnica, falei um pouco de ação na prática, ação no mundo real, falei um pouquinho sobre as questões de se pensar teoricamente a importância disso e tudo mais, mas eu acho que a partir disso, você que está interessado em resolver esse problema aí, se você sentar e falar, legal, hein? Nunca liguei pro CAPS, vou ligar pro CAPS. Você poderia aqui vir, por favor... Oi, fulano. Vamos fazer direito, né? Afinal de contas, eu tenho um curso de recepcionista. Vamos fazer direito. Opa, tudo bom? Ah, eu sou o Udney, beleza? Eu sou aqui da escola fulano de tal. Ah, eu poderia falar com o diretor do CAPES? Isso. Oi, fulano, tudo bom? Boa tarde. Eu posso ter 2 minutinhos da sua atenção? Ah, posso? Então, eu tô com umas ideias aqui, a gente tá ainda tendo uns problemas. Pô, a gente queria saber como é que você pode ajudar a gente aqui na rede, né? Tô pensando em ligar pro CRAS também, ou pro CREAS, né? Porque nós temos algumas questões aqui de crianças que talvez tenham TDAH, e talvez elas até passem aí, mas a gente não sabe direito. A gente queria saber como é que a gente pode criar uma relação, talvez trazer um profissional para fazer uma palestra, primeiro com os professores, com a equipe diretora aqui, a equipe técnica e tal. Queria saber como é que isso pode acontecer entre a gente. Vocês já fazem isso? Ó, que legal. Já constrói uma relação, traz para dentro traz para dentro da escola e começa a fazer a primeira atividade. Começa a fazer essa relação. Isso é muito importante. E depois isso vai se expandindo, logicamente, dá para você ir infinito e além para fazer essas produções, certo? Bom, se você chegou até aqui, coloca aqui, ó. Escreve cidadania. Que só quem chegou até o final vai entender. Vai colocar cidadania, código secreto. Então, olha só, vou deixar os links dos cursos que eu vou indicar para vocês. Eu tenho um curso para educador social e nesse curso é muito legal. Eugênio, você recomenda todos os professores fazer? Não. É para educador social. Só que tem um módulo que é um módulo de atividades. Provavelmente esse módulo de atividades, uma parte dele vai estar disponível no meu canal. E talvez eu deixe o link aqui. Se eu não deixar aqui é porque ele ainda não foi produzido. Mas depois vai aparecer aqui, tá? Link de atividades. Construção de atividades. Então, põe aqui. E no comentário, se não tiver o link, me cobra. Eugênio, cadê o link do vídeo sobre atividades? Certo? Vou deixar esses links aqui. Vou deixar o link do meu curso de educador social para quem quiser fazer. Importantíssimo, interessantíssimo. Tem muita coisa lá. Clica aqui, convido vocês. E vou deixar a ordem desse trabalho aqui, tá certo? Para vocês aqui também. Pode ser que eu deixe o link para vocês acessarem esse modelo e desenvolver esse modelo com as ideias de vocês, tá certo? E eu acho que é isso. Se você gostou, se te ajudou claramente, pô, compartilha. Compartilha com o professor, com o diretor, com a escola. Deixa o like, é nóis. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.